Boa tarde, Felipão. Hoje o cenário é um pouco diferente. Eu estou aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouco a gente tem algumas reuniões por aqui. E boa tarde, Gani. Boa tarde, Cabral, Dani e a todos que estão nos assistindo. Boa. Ô, Eric, vamos já começar falando aí de toda essa questão envolvendo o PEC dos combustíveis. Tem proposta na Câmara, tem proposta no Senado, tem renúncia fiscal de até 100 bilhões de reais, já tem a equipe econômica correndo atrás para tentar dissuadir os parlamentares a aprovar essa proposta, mas parece que já estão colocando em tramitação, já tem possibilidade de começar a tramitar essa PEC aí. Queria saber como é que está essa situação aí em Brasília, o que você está vendo a respeito dessa PEC aí. O pessoal já está falando em precificando risco fiscal. Como é que está essa situação aí, o Eric? Felipão, antes da gente dar os detalhes, é sempre bom a gente contar um pouco do enredo, como foi a apresentação dessa PEC. Sim. Durante praticamente o mês de janeiro inteiro, teve muita briga aqui dentro do Palácio do Planalto entre a turma da ala política e a turma da equipe econômica para se fechar um texto. A equipe econômica queria concentrar a redução de impostos federais no diesel, porque aí estimava-se o impacto de 20 bilhões. A ala política disse que não, vamos ampliar isso para outros combustíveis. O que aconteceu no final? A Casa Civil, a cúpula do Palácio, da ala política, bypassou Paulo Guedes e encaminhou essa proposta para a Câmara dos Deputados, que foi encampada por um deputado que é muito próximo do presidente da Câmara, Arthur Lira. A questão é que quando a cúpula do Palácio fez isso, ele não só bypassou o Paulo Guedes, também bypassou a turma do Senado, porque se esperava que esse debate se concentrasse ali no Senado. O que aconteceu horas depois dessa PEC do governo chegar na Câmara? A turma do Senado também apresentou uma proposta, e é uma proposta até mais ampla, que tem mais benefícios e prevê mais impacto fiscal. Então, no cenário de hoje, as peças que a gente tem são duas PECs tramitando sobre praticamente o mesmo tema. Há uma guerra de protagonismo em torno dessa agenda, porque basicamente vai ser a única agenda do Congresso nesse semestre, que é o único semestre de atividade com relação ao Congresso, e depois a turma vai para as eleições. Mas eu conversei com o autor da proposta do Senado, que é o senador Carlos Fávaro, na sexta-feira, assim que saiu a notícia de que ele ia apresentar essa PEC, e ele disse o seguinte: ele disse que as PECs não são divergentes, que uma complementa a outra, que uma tem espaço político para as duas avançarem ao mesmo tempo. Dentro dessa linha, isso pode ser positivo, porque uma guerra entre as duas casas pelo protagonismo, isso poderia impedir que uma proposta avançasse. Por quê? Quando a proposta A chegasse no Senado ou a proposta B chegasse na Câmara, uma ia travar a outra porque as coisas não iam avançar. Mas parece que as coisas vão poder avançar de formas correlatas. De qualquer forma, as duas propostas deixam a equipe do governo completamente assustada com o tamanho do impacto que isso pode causar. E lembro a vocês, esse é o texto inicial. Durante os debates, isso ainda pode ser aprofundado, esses impactos ainda podem surgir novos jabutis, que a gente chama, novas propostas dentro desse debate que pode impactar ainda mais. E o que hoje o investidor está olhando? É justamente para essa questão fiscal e também para a questão da inflação, tendo em vista que as duas propostas podem reduzir aí uma certa margem do custo lá na bomba para todos os brasileiros, na bomba de gasolina para todos os brasileiros. Então, hoje, o mercado financeiro está olhando com bastante atenção qual vai ser os desdobramentos dessas duas propostas nas duas casas. Eric, uma dúvida. Além de mais uma desmoralização do Paulo Guedes, porque quem protocolou foi a Casa Civil, eu estava lendo na imprensa esse final de semana que o Ministério da Economia está querendo fazer um projeto de lei em vez de uma PEC para poder dar poder para o Bolsonaro sancionar se for preciso, no caso vetar. Tem a ideia desse projeto de lei ou isso quem sabe, um dia? Cabral, isso é o time do Paulo Guedes, o próprio Paulo Guedes, tentando reagir a essa manobra que a ala política fez. Tá? A chance disso vingar é muito pequena, até porque, por meio da PEC, tem aquela peça
do puzzle, que é a seguinte: a PEC libera ao governo a não ter que prestar conta, a não mostrar contrapartida para esse gasto fiscal, e isso para o governo é muito interessante num ano eleitoral. Por meio de um projeto de lei, o governo vai ter que mostrar de onde vem o recurso para compensar a redução de impostos. Lembrando que toda vez que a gente reduz impostos, tem perda de arrecadação, isso vai impactar os cofres da União. E por meio de um projeto de lei, teria que se mostrar, então, como ia compensar. E é justamente o que o presidente e a ala política do governo não querem. Eles querem ter essa liberdade para gastar e tomar essas medidas, e isso só pode acontecer por meio de uma emenda constitucional. Eric, boa tarde, tudo bem? Caso o governo tivesse interesse em barrar esse aumento de gastos, teria algum mecanismo que o governo poderia usar para barrar? Porque a PEC não passa por o veto presidencial, correto? Então, agora, me parece, pelo que você falou, é que o governo, principalmente pela ala política, não a ala aí do Paulo Guedes, a ala econômica, não tem interesse, que é mais que avance essa PEC. Está correta essa leitura, Eric? Exatamente, Gary. E foi por isso que eu abri apresentando para vocês um pouco do enredo que foi a disputa. O Paulo Guedes ficou completamente vendido nessa discussão. No dia do envio dessa proposta, só para vocês terem a noção como não houve conversa entre a ala política e a ala econômica. No dia do envio desta PEC para a Câmara, que foi abraçada por um deputado, Paulo Guedes estava participando de um evento falando aí das medidas que poderiam ser tomadas. Ou seja, ele foi completamente bypassado, completamente atropelado nesse processo. Agora, a grande questão é até onde vai a extensão desses benefícios? Será que vão vir mais benefícios como Vale Gás? Tem uma discussão também que corre paralelamente aqui, que é subsídio para os transportes públicos estaduais. O governo federal dá subsídio para transportes públicos estaduais. Isso também vai entrar. Enfim, em ano eleitoral, gente, a turma aqui vai fazer e acontecer e vai tentar empurrar aí os gastos para a União, que da forma como está, não tem limite de gasto. Então, os cálculos que são feitos hoje de cerca de 50, 60 bi, pode ser ampliado para depender do texto final dessa proposta. Mas, o Eric, tem como barrar, se o governo tiver interesse, fazer alguma manobra e barrar, ou não tem? Isso aí está na mão do Congresso completamente. O Gani, o próprio governo já deu sinal verde para gastar. O próprio governo já encaminhou uma PEC, e essa PEC, como eu falei, é um ponto de partida. Então, assim, quando tem um aval aqui de cima, da Casa Civil, do Palácio do Planalto, uma PEC abrindo espaço para gasto, então, assim, vai juntar a fome com a vontade de comer dentro do Congresso. Não vão ser os congressistas que vão travar essa proposta, e tendo em vista que é uma PEC, isso, como vocês colocaram, isso não retorna aqui para o presidente Bolsonaro vetar. Então, assim, não tem como travar, mas também não vejo que essa seja a intenção do governo, tendo em vista toda a manobra que foi feita para enviar essa PEC. Então, assim, o governo já deu sinal verde, esse aqui é o ponto de partida, agora está na mão do Congresso. Essa PEC, ela tem algum problema por ser ano eleitoral, alguma coisa que não pode ter benefício, ou isso não está na mão do governo federal, já que é uma PEC? Entendeu minha dúvida? Eu não posso dar alguns benefícios em ano eleitoral. Tipo, aquela história da Bolsa Família tinha que ser até 31 de dezembro. Essa PEC tem algo também em relação a isso? Como leiga, não sei nem se eu estou fazendo a pergunta certa. Não, Cabral, eu entendi, porque teve aquela questão ano passado que envolvia PECs precatórios, que abriu o espaço para o reforço ali, para a criação do Auxílio Brasil e o reforço do ticket médio. E realmente, só poderia ser feito isso a partir do ano passado, não poderia ser feito isso esse ano. Mas a gente não está falando de benefício, a gente está falando de redução de imposto. Então, dentro desse contexto... Mas o 1.200 do caminhoneiro? Aqui em Brasília, então, não ouvi nada nesse sentido, não ouvi nada que possa ser impeditivo para ter esse benefício. Esse 1.200 pode vir também por meio de redução de alguma tarifa, redução de algum imposto que representaria no final o valor. Mas não ouvi nada no sentido que pudesse barrar essas questões que estão nas duas PECs hoje. Legal. Okay. O Eric, não, só, desculpa, Morales, pode aqui falar, tem uma pergunta aqui, o especulador, ele não entendeu direito um ponto aqui, Eric.
a questão da Casa Civil. Ele falou, o Executivo quer aprovar essas propostas, é isso? Por mais que seja o Legislativo que esteja apresentando, o Executivo ele tem o interesse por ser ano eleitoral, por colher os louros, por ficar bem na foto. Então, o Executivo ele tem o interesse em passar essas propostas. Só para deixar claro aqui para o telespectador. É exatamente esse o ponto. A ala política do governo atropelou o Paulo Guedes, caminhou um texto, foi abraçado por um deputado, esse deputado vai ser o autor, mas ele praticamente recebeu o texto pronto da Casa Civil, mostrando que o governo tem interesse. A gente vai ouvir muito o Paulo Guedes questionar, reclamar, tentar apresentar outras soluções, mas o fato é que a ala política quer uma solução para essa questão dos combustíveis, quer dar uma resposta para a sociedade em ano eleitoral. E aí tem um ponto que eu queria trazer para vocês, baseado em algumas conversas com grandes investidores que a gente atende, são bancos e fundos e também algumas corretoras, que o cálculo foi o seguinte. Ali, semana passada, quando foi apresentada a PEC, houve uma certa leitura dentro do mercado financeiro de que essas propostas não iam avançar. As propostas iam ficar ali nessa discussão entre as duas casas e não iam avançar. Eu trago para vocês um vídeo diferente. É a principal proposta do Congresso nesse semestre, tem muito apelo político eleitoral e isso deve avançar. E aí teve uma outra colocação que eu achei bastante interessante trazer para vocês, que é o seguinte. A avaliação é que, se realmente for para o extremo um gasto fiscal, o mercado vai reagir. E o mercado reagindo vai impactar justamente o dólar. Impactando o dólar, vai impactar justamente também o preço final do combustível na bomba. Então, tem um efeito em cadeia aí que o mercado já está se antecipando, que o mercado já está fazendo conta. Então, não necessariamente essas PECs vão ser a solução para a redução da gasolina na bomba dos postos de gasolina. Então, assim, a gente tem que acompanhar também que, num primeiro momento, o mercado olhou de uma forma lateral, mas a tendência é que, a partir do momento que essa PEC comece a avançar, isso a gente veja, então, mais impacto, mais volatilidade negativa dentro do mercado financeiro, e a gente vai ver isso também impactando no dólar e esse efeito cadeia que eu falei para vocês no preço final da bomba. Então, vou colocando esse cenário para vocês, porque isso foi feito trazendo com base em algumas conversas que eu tive já na sexta-feira, e a turma está bastante preocupada aí com o desenrolar dessas duas propostas dentro do Congresso. Boa. Eric, eu queria tirar uma dúvida com você. Eu vi esse fim de semana num jornal e depois hoje já no rádio também, que líderes partidários na Câmara e no Senado, eles estão afirmando que o orçamento secreto veio para ficar. E que, independentemente do próximo ocupante do Palácio do Planalto, não vai ter apoio para modificá-lo. Ou seja, o orçamento secreto veio para ficar definitivamente. Seja com Bolsonaro, seja com Bolsonaro de novo, ou com outro presidente, ele veio para ficar. É isso mesmo? Não sei se travou o Eric. Dani, um ótimo ponto Oi. que você traz. Boa. Esse é um debate que está começando a tomar corpo dentro da campanha eleitoral. E a gente está vendo o ex-presidente Lula, o maior crítico dessa proposta, dizendo que não se pode governar com um orçamento secreto. E botando o cenário para vocês, num futuro governo Lula, num futuro possível governo Lula, esse, no meu ponto de vista, vai ser o primeiro grande embate que ele vai ter com o Congresso. Porque é exatamente isso. Esse debate do orçamento secreto, gente, não nasceu agora no governo Bolsonaro. Isso já vem tomando corpo desde 2013, quando foi apresentado e votado o orçamento impositivo, que já determinava que o governo tinha que aplicar, desembolsar recursos das emendas dos parlamentares. Então isso vem lá de 2013, chegamos agora em 2022, nesse desenho do orçamento secreto, e a leitura dentro do mundo político é de que foi uma verdadeira vitória, porque eles conseguiram. Então, independentemente de quem vai ser o próximo presidente, vai ter que enfrentar essa situação. E o presidente Lula, o ex-presidente Lula, se colocando como um crítico a esse desenho que a gente tem hoje, eu vejo como caso ele esteja eleito, logicamente, como
primeiro grande debate, o primeiro grande confronto que ele vai ter dentro do Congresso. É uma realidade, já está imposta. A gente vê no dia de hoje, Dani, o Congresso batendo de frente com o próprio Supremo Tribunal Federal, que já mandou abrir os dados, já demandou mostrar para quem as emendas estão sendo distribuídas, e o Congresso está também usando a malandragem de mostrar valores, não mostrar nomes, mostrar regiões e não mostrar quem é que realmente recebeu. Ou seja, o Congresso ali está também bypassando a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, se hoje o Congresso está em colisão com o Supremo, com a decisão do Supremo, eu acredito também que estará em colisão com qualquer presidente que assuma a partir de 2023 que queira mudar essa questão do orçamento secreto. Absurdo. Eu posso perguntar, já que deu silêncio? Aí eu vou dar uma mudança de assunto, tá? A mudança é o seguinte. Ministro do TCU, me confirma o que é verdade e o que é mentira nessa história. Diz que Arthur Lira ia pautar o tema ministro do TCU agora em junho. Diz que ele adiou para novembro ou para ano que vem para poder ele ter barganha política com o futuro presidente. Independente de ser Lula, Ciro, Bolsonaro, mamãe foi à feira e etc. Para poder ele tentar reeleição. É verdade isso? Cabral, eu não consegui ouvir o início da sua pergunta. Vamos lá. O Aras lá está fazendo 75 anos esse ano. Então, esse ano ele sai. Dizem que a pauta para substituí-lo ia ser agora entre maio e junho. Mas dizem que Lira adiou para novembro com o objetivo de dar foi isso que eu não entendi. a votação do ministro, a indicação do ministro, do novo ministro do TCU. Mas Que nem entrou a Anastasia no Senado, seria alguém agora pautado por Lira. Que isso foi jogado para novembro, porque já que o Arraes fica até dezembro, então isso foi jogado para novembro, para poder ele ter barganha política com qualquer político que for eleito. É o famoso centrão sendo centrão. Se for eleito Lula, oi Lula, brother, olha o TCU aí. Se for Bolsonaro reeleito, ô Bolsonaro, olha o TCU aí pra você. Se for Moro eleito, ô Moro, olha o TCU aí pra você. Você soube disso? Eu li esse final de semana na imprensa. Confesso que não ouvi, mas faz todo sentido, tá, Cabral? Essa jogada. Lembrando que as eleições vão se encerrar ali em outubro, então novembro é realmente já quando a gente vai ter a foto do novo presidente, e faz sim todo sentido político, dentro dessa coisa política, você atrasar essa definição para que numa negociação com o futuro presidente, você então apresentar essa peça. Até porque, Cabral, tem uma outra questão aí. O próprio Arthur Lira vai tentar, caso seja reeleito deputado, ser reeleito presidente da Câmara em 2023. Então, ele fazendo sinais com o futuro presidente de estar junto em algumas questões do judiciário, isso pode também abrir portas para o próprio governo que vier ajudá-lo aí nessa campanha para presidente da Câmara em 2023. Então faz todo sentido essa peça que você trouxe. Confesso que não ouvi isso aqui em Brasília, mas também não acho que não exista, porque faz parte da política essa dinâmica que você trouxe. É o famoso centrão sendo centrão, né? Eric, a delegada indicada pelo Supremo, a Denise, ela autorizou a quebra de sigilo do servidor público que ajuda ali as lives do Bolsonaro. No meio jurídico, isso gerou muito debate, achando que o Supremo autorizou, né, na figura do ministro Alexandre de Moraes, que o Supremo esticou muito a corda. Como é que está o clima aí em Brasília em relação a essa questão? Isso pode ter uma escalada institucional, trazer aí algum ruído, ou você acha que não? Eu acho que dentro dessa questão, Gani, vai ser mais uma pecinha aí, igual uma cigarra, que vai ficar apitando, aparecer uma outra vez na imprensa, mas não vai mover o moinho de Brasília não, tá? É uma água que faz mover aqui a dinâmica da política. Eu acho que a concentração hoje da política, de uma forma geral, está nesse tema que o Felipe trouxe, todo mundo concentrado nisso. Tem as questões partidárias que estão começando a funilar, e aí isso também
quer dizer respeito às questões de alianças, futuras alianças. Tem uma dinâmica também que está sendo construída dentro do judiciário, que é uma certa blindagem aí já para as eleições, uma blindagem de discurso, uma blindagem de iniciativas com relação às urnas. Então, eu sinto aqui em Brasília a questão muito mais envolvida nisso. Essas outras questões pontuais, a gente vai ver surgindo, mas eu acho que tem dia e hora para acabar. Não vai ser algo que vai drenar muita energia, não vai ser algo que vai ser o central aqui, pelo menos nesse primeiro semestre. Depois, logicamente, Gary, tudo que esse tipo de peça vai ser usada na campanha eleitoral, mesmo aquela questão do Moro, que ele tem relação lá com a empresa dos Estados Unidos, a questão da rachadinha do Bolsonaro, a questão do passado do Lula. Então, neste momento, o que eu vejo aqui em Brasília é uma maior preocupação para dar uma resposta à sociedade em alguns aspectos aí da questão econômica, e depois essas coisas, essas outras peças que dizem respeito ao judiciário, que dizem respeito à investigação, vão entrar na seara das eleições, e é uma seara que vale tudo, né? Vão ter muitas informações e desinformações. Mas, falando de uma forma objetiva para você, não vejo a turma aqui muito preocupada com esses ruídos, não. Beleza. Ô, Eric, última pergunta, prometo para você, aproveitar que o Gani falou questão de STF, Bolsonaro vai ficar frente a frente com Alexandre de Moraes hoje, né? E Fachin, né? E com Fachin também. Já ficou. Mas o Alexandre de Moraes, acho que é o atrito maior aí. Tem alguma relevância ou tem alguma faísca que pode sair desse encontro? Ou é o Temer tava? Tudo formal e vamos que vamos, senhores? Filipão, eu acho que ter um encontro é positivo, tá? Semana passada a gente teve a abertura do judiciário, e foi uma abertura do judiciário que não contou com a presença do presidente da República. Então, assim, haver um encontro agora, neste momento, eu acho que é positivo, por mais que sirva mais para foto do que qualquer outro tipo de aproximação entre os dois. Essa também vai ser uma peça que a gente vai ver muita briga, muito toma lá da cá. A gente já viu isso no ano passado, principalmente ali no 7 de setembro, quando aqui em Brasília e em várias outras cidades, o próprio Bolsonaro incitou ali algumas provocações no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal respondeu de bate-pronto. E na minha expectativa é que a gente vai chegar a um determinado momento, depois passada essa dinâmica aqui no Congresso, que eu falei para o Gani, que vai acabar ali praticamente em maio, junho, a gente vai ver sim uma escalada nessas brigas que a gente já viu entre representantes do Supremo e o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tem criticado bastante várias iniciativas do Supremo, em especial nessa questão das urnas, em especial algumas iniciativas que dizem respeito a investigações contra ele. Então, não vejo o Bolsonaro recuar nesse debate, e pelo contrário, eu acho que a trégua que a gente teve no final do ano, a gente não vai ter ao longo desses próximos, depois até o final do ano, nessa briga que a gente vai ter entre o judiciário e o Poder Executivo. Me preocupa muito a questão do day after da eleição, para saber como vai ser o dia seguinte de um presidente da República. Eu não acredito numa crise institucional que chegue a ter um rompimento institucional aqui em Brasília. Até porque o Supremo e o Congresso estão muito unidos em várias agendas, então não vejo que a gente vá para um rompimento, mas vejo assim uma escalada nessa briga entre Executivo e Judiciário ao longo desses próximos meses, e em especial a partir do segundo semestre. Maravilha, então, Eric DK. Obrigado mais uma vez, então, Eric. Ótima semana para você e a gente se encontra novamente na próxima segunda. Um abraço para você. Eu que agradeço, Felipe. Obrigado, Cabral. Obrigado, Dani. Desculpa as caretas que eu fiz hoje, é que eu estou de lente de contato, está batendo um vento aqui e está ardendo demais meu olho. Ficou charmoso. Obrigado a todos, boa semana. Abraço. Falou, Eric, abraço.